Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje a gente fala sobre a formação dos advogados no Brasil. Será que eles estão preparados para solucionar os conflitos de forma mais amigável? A dissertação é da mestra em Direito, Maristela Barcelos Castro. A formação do jurista brasileiro entre a litigância excessiva e a insuficiência de modelos compositivos. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção de título de mestre em Direito pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, sob orientação do professor doutor Nietzsche Moneburrum. O Brasil tem quase 900 mil estudantes de direito distribuídos por mais de 1.300 faculdades. E esses cursos, na grande maioria, estimulam a chamada cultura da judicialização. Ou seja, ensinam aos futuros advogados que, em caso de conflito, o único caminho para o cidadão é acionar a justiça. As soluções negociadas, a conciliação, a mediação e a arbitragem, são praticamente esquecidas. Para debater este assunto aqui com a gente no Academia, participam do programa Rossini Correia, pós-doutor em Direito Internacional, e Norberto Mazai, doutor em Educação. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. E eu já me dirijo a Maristela, peço a ela que faça uma exposição inicial para que a gente possa entender o tema que a gente vai discutir aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vinda. Ok, obrigado a todos. É uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês. Esse trabalho que me trouxe grande alegria e também grande compromisso, sendo uma pedagoga, falar sobre os processos de educação do ensino jurídico, e não somente do ensino jurídico, porque nós no Brasil temos um excesso de cursos e de formações, e sem nos preocuparmos muito com a questão do programa curricular e de todas as interações que ele deve ter com a formação do profissional e a ida dele para o mercado de trabalho. E foi pensando muito nessa questão que eu imaginei que um curso de jurídico, porque eu fiz até a metade de um curso de direito, e quando eu me vi encurralada, porque eu não conseguia encontrar os elementos que eu imaginava que seriam importantes e que eu gostaria de contribuir com a sociedade, com a minha comunidade, inclusive, eu me vi deparada com um curso extremamente judicioso, contencioso, adversatório e que procurava uma formação litigiosa para os formandos. E nesse momento, então, eu entendi que o curso de Direito ele precisaria de um momento melhor, de uma reflexão mais aprofundada e de uma entrada para novas modalidades de resolução de conflito. E essas seriam consensuais. É impossível que somente um juiz possa dizer o que nós temos que fazer e como nós temos que resolver nossos conflitos. É importante que as próprias pessoas cheguem a um resultado final e tenham autonomia e protagonismo sobre os seus conflitos, resolvendo elas mesmas. E dentro da arbitragem, dentro da negociação, dentro da mediação de conflitos, nós conseguimos equiparar um pouco mais esses poderes e esses protagonismos. E foi essa a minha tentativa de contribuir com essa questão. Maristela, de acordo com os seus estudos, qual seria a formação inicial ideal de um advogado? Bem, a gente sempre pensa que a formação inicial é aquela que vai trazer componentes elementares, básicos, para que essa pessoa, ao sair da academia, tenha condição de arrumar um emprego dentro daquele sonho, daquelas expectativas e também daquele curso e percurso que ele tomou. Na minha ideia, uma formação ideal é aquela que equilibra e calibra componentes básicos, propedêuticos, que se chama no curso jurídico, né, que são basilares, mas basilares não que ficam somente na base, mas que estruturam e eles desenvolvem ao longo de todo o curso, e elementos que são de processo, porque o sistema
sistema processual é um sistema muito elaborado e muito seguro para o nosso sistema brasileiro, judiciário brasileiro, e isso é muito importante, mas que também dê a esse formando possibilidades de verificar outros componentes de resolver conflitos. Então, tanto quanto o processo, modelos consensuais para ele poder resolver e chegar aos seus clientes e não apresentar, não vamos direto para o processo. Temos muitos processos no Brasil e eu acho que é importante nós começarmos uma cultura de busca pela paz e de resolver os nossos próprios conflitos. Afinal, nós mesmos os criamos. Ótimo. Bom, eu vou pedir aqui a primeira pergunta. Doutor Rossini, seja muito bem-vindo. Por favor, faça uma questão para a Maristela. Satisfação, Matula, estar mais uma vez no programa Academia, na TV Justiça. Maristela, Joaquim Nabuco, ao escrever Um Estadista do Império, a biografia do seu pai, Nabuco de Araújo, retratou o que foi a educação da primeira turma formada na Faculdade de Direito, hoje do Recife, no chamado período Olinda. Ele se reporta, então, a uma forma de ensinar direito que partia de um modelo coimbrão, trabalhando com uma lei geral que deveria ser aplicada a todos os casos concretos. Daí decorria toda uma discussão casuística a respeito desta subsunção dos casos concretos à lei geral, e com estímulo ao formalismo, ao tecnicismo, ao normativismo. Este retrato de Joaquim Nabuco perdeu a atualidade ou ainda hoje é essa forma de ensinar direito vigente no Brasil? Eu diria que o Brasil daquela época não é o Brasil de hoje. Existem elementos históricos das primeiras turmas de direito no Brasil que são elementos muito importantes e que poderiam ser aproveitados hoje na atualidade, mas dentro de uma sistemática, uma contextualização diferenciada até em vista de toda uma situação política, social que nós temos totalmente diferente, né? Os elementos de Coimbra foram elementos iniciais em vista de um contexto histórico brasileiro que era que precisamos inserir dentro da nossa sociedade elementos jurídicos, políticos, e por isso precisamos de pessoas que tenham consciência e tenham conhecimento sobre isso. E eu acho que aí é uma grande sensibilidade de quando nós procuramos as necessidades da sociedade e então construímos cursos e construímos aprendizagens e processos de aprendizagem que vão ao encontro desses problemas. Porque quando cinde a vida real, os problemas da sociedade, cinde com o que a academia vem trazer, essa cisão traz o verdadeiro caos, tanto para quem está na sociedade, precisa de resolução de problemas, inclusive de uma forma científica e elaborada e produzida e teórica, precisamos resolver nossos problemas de forma teórica também, né? Quanto para a academia que se vê ensimesmado em um conhecimento técnico, teórico, científico e que pouco serve para a vida, né? Professor, o que a gente pode chamar de limitação da formação jurídica no Brasil? Dá para a gente dizer que existem essas limitações e quais seriam? Eu acredito, e pelo que meus estudos apontaram, né, no ângulo que eu estudei, as limitações elas vêm dentro de algumas áreas. Primeiro, dentro da área do programa pedagógico, quando ele faz um programa processual que vem dentro de um estudo teórico, um processo que desenvolve técnicas e uma prática que fica também desvinculada da realidade, que fica muito vinculada a processos teóricos, a processos imaginários, digamos assim. Então, a academia, ela acaba se formando dentro de encapsulada dentro de si própria e não consegue verificar as questões e se conectar com as questões da realidade. Acho que essa é uma grande limitação. E a outra grande limitação é a questão justamente do hipertrofiamento do processo dentro da academia. Esse hipertrofiamento nós podemos ver, por exemplo, dentro dos meus estudos e das faculdades que eu procurei investigar e pesquisar, em torno de 20% a 30% do currículo, do programa curricular, dos cursos de direito, eles são
para o processo. Ou seja, nós temos 100% de um curso de direito, onde talvez 11, 12% é uma média de práticas, sejam simuladas ou reais, estágios preparatórios, e temos 20 a 30% de processo, e o resto são outros tipos de conhecimentos que também não são práticos, também são desvinculados da realidade e que não conseguem preparar de fato esse profissional para o mundo real que está aguardando lá fora. Parece que já está passando da hora da gente mudar isso, né? Bom, eu vou pedir uma pergunta agora ao doutor Norberto. Muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Por favor, faça uma questão para a professora Maristela. Obrigado, Matula, professor Rossini. Maristela, seu trabalho, eu tive a grata satisfação de lê-lo, assim como um filósofo e alguém que trabalha no direito e também é muito interessado pela educação. Você citou em vários momentos do seu trabalho grandes autores. Aí me recordou Sócrates, quando ele disse: uma vida não refletida não merece ser vivida. E você trouxe no seu trabalho, e eu penso que esse é o âmago do seu trabalho, a reflexão, para que possamos refletir sobre o ensino jurídico. E uma pergunta pontual. Você trouxe Edgar Morin, o pensamento complexo, você trouxe Vygotsky, você trouxe tantos outros pensadores e que contribuíram para o seu trabalho. Qual a sua percepção em relação às disciplinas propedêuticas para aquele que vai sair dali um futuro operador, operadora do direito? Principalmente a questão da filosofia e da ética. Ok, professor, muito obrigado. Eu entendo que as disciplinas propedêuticas, tal como eu a estudei e me aprofundei nelas, elas têm um caráter subutilizado nos cursos de direito. Disciplinas propedêuticas são exatamente aquela porta por onde a formação de um jurista poderia fazer a conexão com a realidade, porque a ética não está nos livros, a ética está na realidade da vida. A ética, ela só se concretiza, ou a falta de ética, na realidade da vida. A sociologia, ou seja, as relações com os seres humanos, eles só se concretizam no dia a dia da vida, ou não se concretizam, ou falham, ou se problematizam. Dentro da filosofia, as questões de quem eu sou, aonde estou, por que estou aqui, como que eu posso contribuir para esse meu espaço onde eu vivo, ele só existe porque existe a vida e o viver diário dos seres humanos. E quando isto é completamente desvinculado e desconectado de todos os outros estudos do direito civil, estudos do direito administrativo, estudos do direito criminal, ele fica falho, porque assim, tu tem uma vertente ampla e inigualável fonte de saberes e que tu muito pouco utiliza para a compreensão do crime, para a compreensão de como deve se administrar juridicamente uma empresa, por exemplo, né? De como tu deve agir em relação à tua vida civil, nas relações entre pessoas, entre contratos, enfim. E essa fonte inesgotável está aqui. Nós temos uma vertente que jorra muitos conhecimentos e ele é muito pouco aproveitado dentro do curso de Direito. E nisso eu acho que ele é falho. Se todas essas disciplinas, elas costurassem o curso de Direito e elas fossem ao longo de 5 anos, como a maioria do curso de Direitos tem 4.000 horas. Se elas fossem costuradas em 4.000 horas ao longo de um curso de Direito, nós teríamos, na minha opinião e a partir dos meus estudos, um curso muito mais complexo, substancioso e que prepara esse aluno, estudante jurídico, para os enfrentamentos que ele vai ter justamente quando ele pegar o diploma, pegar o canudo e sair para o lado de fora. E ali pode acontecer de tudo, mas nós temos que preparar ele para esse tudo. Bom, eu peço licença, Maristela, também aos nossos convidados. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui na Academia. Estamos de volta com o programa Academia, hoje falando sobre a falta de incentivos, alternativas amigáveis para a solução de conflitos nos cursos jurídicos brasileiros.
A dissertação é da mestra em Direito Maristela Barcelos Castro. Também estão aqui com a gente o doutor em Educação, Norberto Mazai, e o pós-doutor em Direito Internacional, Rossini Correia. Bom, Maristela, eu já começo pedindo uma pergunta para o doutor Norberto para a gente continuar a nossa discussão aqui sobre o tema. Maristela, na leitura muito tranquila e agradável do seu trabalho, me levou a refletir sobre algumas questões. Uma delas, eu penso que você, nas entrelinhas do seu trabalho, você trouxe a ideia de nós sairmos de uma razão instrumental que instrumentaliza o ensino para uma razão comunicativa, usando até o conceito de Jürgen Habermas do mundo da vida. Trazer uma razão comunicativa para o mundo da vida das pessoas. Como que você trabalha com essa ideia? O que você pensa? Doutor Norberto, eu imagino que a questão da instrumentalização, eu não discordo dela no sentido de que quando nós vamos para uma academia, nós precisamos nos instrumentalizar e nos aparelhar de diversos procedimentos, instrumentos, conhecimentos, inclusive, para sermos capazes de. Nos ajuda muito a ser capaz de a instrumentalização. Mas quando essa instrumentalização, ela toma conta de uma formação e elimina ou distancia, na verdade, outros elementos que são elementos dialógicos, comunicacionais, que são elementos que devem transpor a instrumentalização, ela fica desfalcada, digamos assim, na pretensão de formar um profissional para os nossos cenários atuais. Os nossos cenários atuais exigem que esse nosso profissional, ele tenha condição e saiba não apenas fazer algo e resolver algo, mas também de pensar sobre qual é a melhor maneira e qual é o melhor remédio para aquela situação e aquele problema. Eu fiz a analogia, inclusive, na dissertação, e eu penso muito sobre isso, né? Se nós tivéssemos um médico que tratasse o resfriado sempre da mesma forma, sem imaginar e sem pensar e sem perguntar sobre a realidade de cada paciente, o que é alérgico, o que você já usou, como que você se sente a respeito desse tipo de tratamento, que valores você pode adquirir de medicação. Todo esse contexto, ele é muito importante e é justamente, muitas vezes, o que eu vejo no meu estudo que eu fiz do curso de Direito, é que o nosso advogado é praticamente o médico de um remédio só. Ele está sempre usando o mesmo remédio. Tenho gripe, processo. Tenho pneumonia, processo. Tenho isso, processo. Assim, parece que é um remédio milagroso. E a gente está vendo hoje, ele pode ter servido, ele foi muito processo, foi muito importante em um determinado momento de institucionalização e sistematização dos nossos direitos. Justamente, ele não pode ser abandonado, ele tem que ser trazido, mas ele vai diminuindo e dividindo a importância dele com outros processos, agora mais dialógicos, mais comunicacionais, mais interacionais e conectivos com as realidades. Então, nesse sentido, a instrumentalização é importante, mas é importante também que se saiba qual remédio utilizar quando temos determinado tipo de doença, mas também é importante que a gente conheça o paciente e saiba o que vai ser melhor para aquele paciente tomar naquela situação. Maristela, um pouco perto disso aí que você acabou de dizer, eu tenho aqui na minha ficha uma questão elaborada previamente. Em um país onde se crê no processo, na advocacia e, de certa forma, no poder judiciário formal, para dizer quem tem ou não a razão legal, poderia o direito processual perder forças? Não seria perigoso para o devido processo legal e as garantias já conquistadas até aqui desequilibrar a força judiciária? Olha, o direito processual, ele vem ao longo de muitos anos sendo constituído, formatado e processado para dentro de uma determinada situação
brasileira, a gente está falando de contextos brasileiros, né? E eu acho que ele está muito bem formatado, ele atinge o seu alvo. Quando nós temos algum problema, quando as pessoas, as empresas têm algum problema e elas precisam realmente ir para um processo, acho que eu entendo que esse processo dá conta. O que foi estabelecido dá conta de ajudar e contribuir para a resolução desse problema. A questão é que quando nós temos outros tipos de demanda, e por exemplo, isso cabe muito bem para os conflitos familiares, conflitos de vizinhança, conflitos que eles estabelecem outros tipos de relacionamentos mais próximos, o processo talvez não seja a melhor ideia. Mas a gente entrou no trilho do processo e acabam que todas as situações acabam sendo processualizadas, né? O perigo não está em desconstituirmos o processo, porque ele é tamanha a importância que ele tem para assegurar os direitos judiciais, os direitos dos cidadãos e do nosso sistema brasileiro, mas ele deve ser reposicionado em vista de outras possibilidades que nós já temos e já garantidas pelo judiciário, já fomentadas pelo judiciário, já incentivadas pelo judiciário e já requeridas, inclusive, pelo judiciário. Então, há espaço. Não é perigoso, há espaço para todos. Ele já está muito bem alicerçado para ter esse tipo de perigo. Exato. Né? Doutor Rossini, por favor, mais uma questão. Por não. Maristela, certa feita em Cuiabá, em um Congresso Nacional de Ensino Jurídico, um jovem professor de Direito das Coisas interpelou o professor Miguel Reale, o velho. Ele disse que queria apresentar um projeto ao Conselho Federal da OAB para o qual lhe pedia apoio. Qual era o projeto? Fazer com que o curso jurídico tivesse 9 anos, em vez de 5. 7 de formação básica e 2 de residência jurídica. O professor Miguel Reale perguntou ao jovem professor qual era a razão pela qual ele imaginava que um curso com 9 anos seria de melhor qualidade do que um curso com 5. Ele disse, é minha experiência. Eu sou professor de Direito das Coisas e explico do artigo X ao artigo Y do Código Civil. E durante um semestre eu nunca consigo acabar essa explicação. E mestre Miguel Reale disse uma coisa inesquecível para ele. Disse, meu jovem, você é professor de Direito, você não é professor de Código, né? Eu lhe pergunto, o que fazer diante dessa realidade de professores de Código? Quem vai reeducar os professores de Código e com que conteúdos para que eles possam, segundo habilidades novas, contribuir para esta cultura que, através do seu trabalho, você busca fomentar? De construção consensual, negociada, arbitrada, né? Afinal, para os conflitos. Realmente, doutor Rossini, a questão da formação de professores, seja esse professor jurídico ou não, do magistério ou superior, ele está sendo bastante problematizado e bastante falado ultimamente e estudado, inclusive, e nós professores, eu acredito que chegando o momento que ficaremos sem saída. Porque estamos diante de um grupo de alunos que tem diversas outras possibilidades dentro de uma sala de aula, inclusive não ouvir absolutamente nada do que nós estamos falando, porque ele tem ali um celular, porque ele pode estar se comunicando com o colega do lado e conversando coisas talvez muito mais interessantes do que a gente possa estar conversando em uma sala de aula. Ele tem várias outras possibilidades de se desconectar daquilo que nós estamos falando, porque aquilo não lhe interessa, basicamente. Os nossos cursos de Direito, eles são extremamente manualistas e isso traz um caráter muito específico para o curso de Direito, né? Que é aquele rótulo, e a gente conhece um estudante de Direito, ele traz vários livros, traz um vade-mecum no braço, ou ele sai correndo com a sua mochila de rodinha, porque não cabe todos os
livros, os pesados livros, né, do jurídico, e assim, o quanto exatamente carregar um livro lhe traz conhecimento, né? Certamente, eu tenho muitos livros na minha biblioteca, eu gostaria de devorar todos, mas não tenho tempo, né, de me dedicar a isso, né? E os alunos também, né? Então, realmente, a formação de professores, ela precisa ser atualizada tanto quanto os nossos cursos, sejam eles da área que for, né? Mas estamos falando do curso jurídico, né? Os nossos professores, eles têm que entender que os contextos atuais e os cenários que nós vivemos hoje, eles nada têm a ver com os cenários do ano de 1800. Mas e nada tem a ver com os cenários da Revolução Industrial, onde se precisava rapidamente se colocar pessoas para dentro das fábricas e das indústrias e que elas saíssem trabalhando para produzir. E muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que há uma linha de produção e se constroem programas pensando nessa linha de produção e acaba não se produzindo nada. Sai lá no final o quê? Eu não tenho certeza do que sai lá ao final. Numa fábrica eu tenho certeza, se inicia por uma porta e se termina com um carro. Né? Mas dentro de um curso eu não tenho tanta certeza o que sai lá no fim. Quando eu fiz a minha pedagogia, eu saí lá no fim e disse, meu Deus, eu não sei nada. O que eu vou fazer agora? Já há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Isso ocorre hoje. Então, a formação de professores é extremamente importante. Se o professor ele não conseguir fazer a conexão, e eu acho que esse é uma das grandes possibilidades hoje, fazer a conexão com os problemas que nós vivemos na realidade, com aqueles conteúdos que foram programados, e eu conseguir, ao final disso, avaliar, então, o meu aluno em cima daquilo que eu não só dei teoricamente, mas eu apresentei para ele como problemas desta vida. Se eu não conseguir linkar uma coisa com outra e eu pedir, então, que ele me explique como que eu posso resolver esse problema através de fundamentos teóricos, eu tenho um curso todo desconectado. E foi esse o meu estudo de projetos políticos pedagógicos, ele apresentou justamente isso. Eu tenho um objetivo de curso, eu tenho um perfil de aluno, eu tenho uma metodologia, eu tenho uma avaliação, mas todas elas não conversam entre si. E porque elas não conversam entre si, eu não sei o que sai lá no final do processo. Provavelmente não sai o que nós, idealmente, imaginamos. Bom, ótimo. Fica a reflexão para todos nós, né? Muito obrigado por vir aqui compartilhar suas ideias, Maristela. Doutor Norberto, muito obrigado por vir aqui discutir com a gente. Doutor Rossini, mais uma vez, muito obrigado. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.